eu vejo que em tudo onde Deus colocou a mão, a voz, algo extraordinário acontece. Não, se eu fosse você, eu estava dando glória, porque eu estou declarando na noite de hoje que aonde Deus coloca a sua mão, algo extraordinário tem que acontecer. Eu quero falar um pouco, já que é um domingo, e geralmente intitulamos os nossos domingos, domingo do dia da família, onde colocamos a nossa melhor roupa, passamos a mão nos nossos filhos, e nós vem. E agora? Estou no Rio, São Paulo, nós vem, nós volta. E agora? Vai São Paulo mesmo. Onde decidimos vir. Uau! Pregar perto do pastor Hélio, tem que trazer um Aurélio junto, gente. O senhor fique em paz, em nome de Jesus. Na casa do Senhor. Eu quero falar um pouco de uma casa. Eu descobri ao longo da vida que tanto eu como você, nós podemos e temos o direito de querer morar bem, de querer morar em lugar de acolhimento, mas é muito fácil ter uma casa, difícil é ter um lar. É muito fácil construirmos 4 paredes, um telhado e dizer: essa é minha casa. Difícil é sentar na mesa e dizer: eu tenho uma família. Durante muitos anos da minha vida, lágrimas saíram dos meus olhos, dores na alma, porque eu nunca soube o que era ter uma família, o que era realmente ter um lar. Eu venho de uma casa completamente destruída pela bebida. Um pai alcoólatra, agressivo, um homem que trabalhava nos pilares da violência sobre a vida da minha mãe em todas as esferas. Ele tinha o prazer, a alegria de desfazer da minha mãe como mulher, como pessoa, como mãe. A minha mãe, ela chegou a ser agredida por esse homem a ponto dele unir as suas partes íntimas. Uma casa onde era uma casa atormentada, uma casa onde os demônios tinham autoridade. Não, porque se Deus não está lá, quem tem autoridade é o demônio. Uma casa onde o demônio tinha autoridade para atuar. Eu lembro que quando criança, e eu vou contar um pouco dessa parte, nós morávamos numa casa onde tinham 7 casas num único quintal, e um banheiro para essas 7 casas. Entope o banheiro, vem um homem, sei lá de onde, desentope, e para ele desentupir foi necessário que ele abrisse uma vala no quintal da cozinha da casa. A minha mãe e meu pai eram um homem sossegado, alcoólatra, sarrista, não muito preocupado com a esposa, ou nada preocupado com a esposa. A minha mãe tomou uma atitude e colocou um papelão em cima daquela vala. Eu criança correndo, brincando, minha mãe me chama para almoçar, eu estou comendo arroz com arroz para ir para a escola, e quando eu olho naquela vala, está passando fezes com carne e couve. Eu olho para minha mãe e eu digo: mãe, não é o nosso cocô, nós não comemos carne e couve hoje. A minha mãe me abraça e diz: filha, um dia tudo vai ficar bem. Eu admiro a coragem dessa mulher que em meio a tantas circunstâncias difíceis, ela nunca baixou a cabeça. E Deus está dizendo: independente do que você está vivendo, não abaixe a tua cabeça. Não permita que a tua voz seja a oficina do diabo, dizendo que a sua história não vai mudar, que a tua história não vai avançar. Mas seja profeta, dizendo: um dia o Deus do impossível vai entrar na minha casa e tudo vai ficar bem. Meu pai, um homem privilegiado. Eu trago algumas marcas, e é uma conversa de adulto, então eu vou bem no spoiler. Eu era uma criança carente, uma criança que não sabia quem era. Eu sei que qualquer abraço, qualquer beijo,
qualquer um, você é linda, me levava. Hoje não. Hoje eu sei que eu sou linda. Não, você não sabe? Quando eu passo na frente do espelho, eu vejo aquele monumento negro passando, eu falo, meu Deus, sou eu. Eu chego a fazer curso de ação de graça sozinha. Eu disse, sou eu. Mas eu, quando criança, não tinha uma personalidade firmada, porque dentro da minha casa o que existia era briga, o que existia eram palavras de maldição. Um homem adulto, ele percebendo a minha fragilidade, ele veio me seduzindo com palavras. Depois, percebendo a minha necessidade, eu queria comer a sardinha, eu queria comer carne, eu queria comer pão, e aquele homem dono do mercado, percebendo que eu queria, ele me ofereceu suas partes íntimas em favor de pão. Com 7 anos eu estava na mão do pedófilo. Com 7 até meus 12 anos de idade, eu ia no meu lugar de dor, e no lugar de dor era o lugar onde eu trazia a comida para minha casa. E por incrível que pareça, embora eu não saiba explicar, e eu deixo para os terapeutas fazer isso, naquele lugar de dor era o lugar onde eu me sentia amada, porque naquele lugar eu recebia palavras de afirmação. Eu quero dizer algo interessante para a nossa igreja do Senhor, para esse tempo. Muitas das vezes nós lutamos para ser reconhecidos. Muitas vezes, dentro do próprio ministério, nós queremos ter cargos eclesiásticos, queremos ser missionários, apóstolos, terceira pessoa da Trindade. Mas o lugar onde você deve brilhar constantemente é dentro da tua casa. Não é a tua carteirinha de obreiro que faz você ser pai, que faz você ser mãe. É aquilo que você carrega dentro do teu lar, que faz você ser reconhecido do céu. Pastora, eu trabalho tanto na Recomeço e ninguém me reconhece. Lugar de reconhecimento é no ML. Aqui é lugar de adorar ao Senhor, é lugar de exaltar ao Rei dos Reis. Minha mãe e meu pai se perderam nas emoções, se perderam no fracasso. Eu lembro que aos 8 anos, pastor Hélio, eu cheguei em casa com esse dente. Quem não tem dente não fica chateado, deixa eu pregar. Eu cheguei em casa com esse dente quebrado, num ato oral. Sorri para o meu pai, com a minha mãe, com medo. Falei, eles vão xingar, vou ter que contar o que aconteceu. Eles fingiram não ver. Eles simplesmente ignoraram aquela falta do meu dente. Agora, um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, a minha neta chegou em casa com o dente quebrado. Eu tenho uma neta linda, e eu levei um susto a ponto de coagir ela. O que aconteceu? Ela, vó, é dente de leite. E aí, quando eu vi que ela assustou, eu comecei a brincar com ela. E eu disse, Lara, deixa eu vou brincar com você, olha a sua janelinha. E zombei dela, ri dela, e ficou tudo calmo. E aí Deus falou para mim, se você deixar, eu vou curar a sua criança interior. Ei, eu já estou liberando uma outra palavra. Se você deixar, Deus vai curar as feridas da tua infância. Se você abrir espaço, o que você viveu na sua infância não vai ser referência na tua vida adulta. Há um Deus que cura o interior nosso. Há um Deus que entra dentro e Ele faz aquilo que era para ser dor tornar-se num grande testemunho de vitória. E aí eu falei, Deus, eu quero. Porque muitas vezes eu subia no altar para pregar e eu sentia aquela opressão, eu sentia aquele complexo. Obrigada, meu amor, derrubei tudo, né? Aqui das princesas eu sou a Fiona, não tem jeito. É bonita assim, mas desastrada. Também, né? Deixa um pouquinho mais longe isso. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, eu quero ser curada. Você quer? Eu estou perguntando, você quer? Porque tem pessoas que gostam de viver como vítima, gostam de viver na área de sofrimento, carregando aquela bandeira, dizendo, eu passei ali, eu estive ali. O Eterno não está preocupado aonde você esteve, aonde você passou, mas Ele quer saber qual é o destino, para onde você quer ir. E eu falei, Deus, eu quero.
E Deus permitiu num dia qualquer, numa hora qualquer, eu estar comendo e eu quebrei meu dente. Quebrei meu dente, liguei para o dentista. O dentista falou assim: não tem problema, vem amanhã cedo aqui, a gente arruma. Eu falei para ele: mas eu engoli. Ele falou: então não tem problema, você vai ter que ficar sem dente até a gente resolver. E eu ia pregar no outro dia. E eu falei: Deus do céu, como é que eu vou pregar sem dente? Ajuda eu, Senhor, me dá uma estratégia, arrebata a sua igreja, faz alguma coisa aí, né? A gente já é preto, ainda sem dente. Eu falei: não vai não. E Deus falou para mim assim: você lembra com 8 anos, quando você chegou na sua casa com o dente quebrado, e você chora até hoje, que o seu pai e a sua mãe não viu, mas eu, Deus, eu vi. Sorria e deixa eu ver a sua janelinha. Eu espero que Deus esteja falando com você nesse momento. Eu espero que Deus esteja ressignificando a tua história nesse tempo. Eu espero que Deus esteja chegando no teu passado e dizendo: seu pai e sua mãe não viu, mas eu, Deus, estava lá, e ainda dá tempo de eu te curar. Pastora Biciene, eu fui pregar e eu sorria como que Deus Pai dizendo para mim: mostra a sua. As lágrimas que caem agora é lágrimas de gratidão, porque eu senti Deus me abraçando tão de perto, dizendo: a dor que você viveu no passado não vai atrapalhar o teu presente. Eu sorria, mostrava a minha janelinha como se eu conhecesse o Deus Pai tão de perto. E Deus, como não faz nada, você não quer deixar você não fazer eu perder a mensagem? Não? Ela vai fazer eu perder a mensagem. Leve que você em nome de Jesus. Aplauda Jesus é para ajudar eu. Não coloca nada. Em nome de Jesus. Eu morro de sede, mas não sofro. Que eu sofro no deserto, mas não me enxergue de água. Eu me distraio, tenho TDAH terrível. Quando eu vi Deus permitindo naquele altar, eu pregando a palavra e Ele dizendo: mostra a sua janelinha. Eu vi que Deus estava restaurando uma criança. Eu percebi o Deus Pai chegando até mim dizendo: o homem pode ter falhado, mas eu, Deus, não falho. Se eu fosse você, eu estava dando glória, porque talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém da tua casa falhou com você, mas Deus me escolheu para vir nessa noite para dizer: todos podem ter falhado, mas eu, Deus, não falho. Eu já sinto Deus do recomeço nessa casa. Eu já sinto Deus poderoso, o Deus das impossibilidades entrando no ambiente e dizendo: eu estava lá. Fica de pé, minha preciosa. Calça estampada. Redebaia súbia. Há momentos que nós olhamos para a nossa história, o que nós temos que contar e dizer é sobre dor de abandono, dizer sobre rejeição, mas isso não define aquilo que Deus decidiu fazer para a minha e para a tua vida. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Deus do recomeço vem ao teu encontro e Ele diz: esqueça as coisas que para trás ficaram, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus Ele, obrigada meu amor, Deus Ele trabalhou no meu inconsciente. O meu pai foi um homem privilegiado. Aos 37 anos, ele entrou dentro de uma igreja, entregou a vida para Jesus e morreu. Privilégio. Não tem como agradecer, porque às vezes nós olhamos para algumas esferas da nossa vida, para alguém da nossa família, e nós falamos: não vai ter jeito. Se Deus fez a promessa, Ele vai dar um jeito. Meu pai morreu com 37 anos.
ele não teve o privilégio de servir a Deus, de experimentar essa maravilhosa graça. Porque servir a Cristo é graça. Não para com esse negócio, eu estou pagando um alto preço. Jesus já pagou. Agora você está vivendo pela graça. Não a leve e momentânea tribulação. Enquanto o pastor estava falando, Jacó foi com tudo. Eu falei, Deus, eu quero ir com tudo. Jacó pegou, não olhou, não pensou. Ele falou, eu vou ter a oportunidade de rever meu filho. Ele não chorou o tempo que ele não estava com José. Ele não chorou a história que contaram. Ele falou, agora eu vou aproveitar o que me resta, eu vou com tudo. Tem pessoas que perdem de viver no presente porque está agarrado no passado. Ei, solta esse passado e vai com tudo, porque o que Deus projetou é maior do que aquilo que você possa imaginar. A minha mãe, ela vai buscar socorro na religião de matriz africana. Minha mãe está lá no candomblé, desenvolvendo, recebendo guias. E eu estou na prostituição. Aquele pedófilo, ele me abandona. Eu não vou dar outro nome. Ele me abandona. Pastora, foi livramento. Não foi o que eu senti naquela época. Então eu vou falar da forma que eu sinto, que eu sentia. Aquele pedófilo me abandonou. E eu, por não saber valorizar o meu corpo. Ei, lembra? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Não, quando eu brinco da esfirra, que eu brinco do decote, eu estou dizendo para você, mulher, que você não é bijuteria, que você não precisa ficar na prateleira da exposição. Você pode estar linda, chique, sem mostrar o que você tem de mais valioso. Deus não te chamou para ser sensual. Deus te chamou para ser santa. Deus te chamou para ser referência para as outras mulheres. Não. Não se deixe que o inimigo venha te limitar apenas sendo uma amostra grátis de uma escultura corporal, mas que o Senhor possa te reconhecer como voz profética dentro da tua casa, nas nações, nas ilhas, nos vales, que os teus joelhos venham fazer a diferença no lugar onde Deus te coloca. Aquela dor do abandono, da pedofilia, eu vou para a prostituição. Com 12 anos, eu já estava com a minha adolescência perdida, bêbada, prostituta, uma mulher vulgar, uma criança vulgar. A minha mãe no terreiro, batendo os seus tambores. Eu estou na rua. Enquanto eu estou na rua, eu lembro que minha mãe convidou para mim no terreiro com ela. Algumas vezes que eu fui ao terreiro, a minha mãe estava ali possuída pelos espíritos, e eu vi a minha mãe, os cambonos escarrando no chão, e a minha mãe lambendo o catarro. Eu vi galinha viva passar, a minha mãe pegar, rasgar no dente e beber o sangue da galinha. Lá no terreno, minha mãe era conhecida como cavalo, mas minha mãe teve a oportunidade de conhecer a Cristo, e ela subiu de nível de cavalo, ela passou a ser filho. Não, só quem é filho levanta a mão nessa noite. Não, Satanás pode até te dar um jugo pesado, mas Deus está dizendo na noite de hoje, eu vim com uma palavra: você é meu filho e o meu fardo é leve. Você não vai se curvar diante das dores, você não vai se curvar diante da problemática, porque o que Deus deu para você é leve. Grita para o céu ouvir: o que Deus me deu é... O senhor fica de pé, querido, de boné. Enquanto eu estou falando de fardo leve, o Eterno está dizendo: sou eu o dono dessa documentação. O Eterno diz: eu não venho nesta causa que tu colocou na minha mão como advogado, mas eu já venho como juiz, trazendo justiça para a tua vida. Há um reparo de Deus financeiro sobre alguém que passou a perna, que lesou. O Eterno fala: descansa, porque é causa ganha, diz o Senhor dos exércitos.
não tem ninguém para aplaudir Jesus aqui. Não tem ninguém para glorificar. Adai a serra, Adai a sobe, Adai a mãe viúva, uma filha adolescente jogada, não vou dizer prazeres do mundo, porque o que eu vivia não tinha prazer nenhum, jogada das aflições do mundo. Nos melhores momentos da minha vida, às vezes eu sentava na frente da televisão com um copo de pinga na mão, assistia culto. E no culto o pastor falava assim: você que está aí na sua casa com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu pegava a pinga, bebia e esperava a palavra. E Deus estava trabalhando. Eu entendo que o meio de comunicação, pastor, seja Instagram, YouTube, não é para nós. Ferro afia ferro. Não entra no comodismo de dizer vou assistir culto em casa. Não, vem para cá. Pastora, tem hora que eu vou, mas eu não vou com a cara de fulano. Não venha com a cara de ninguém, venha com a sua mesma. Não, encara de frente, vem, adora a Deus. Não esteja nem aí com a cara dos outros. Mas você que não conseguiu sair da tua casa hoje, eu quero dizer que Deus também está chegando aí. Você que muitas vezes está acorrentado pela depressão, pela ansiedade, dizendo não consegui me levantar, eu vim declarar: o Deus do impossível também está entrando dentro da sua casa. Aquela casa cheia de ruínas, tem uma mulher lutando no tabaque e tem uma filha na prostituição. Eu encontrei no caminho da vida pessoas religiosas. Cuidado, você que tem a chave do inferno. A Bíblia diz que o diabo não tem a chave. Eu fico preocupado com o crente que está com essa chave na mão. Quando olha para um drogado, para uma prostituta, ao invés dele ensinar o caminho que leva ao céu, ele tem coragem de declarar: essa pessoa vai para o inferno. Meu amado, nós não somos dono nem do céu e nem do inferno, mas nós temos voz como flecha, como lança, para levar as palavras àqueles que se encontram perdidos e oprimidos. Pare de ser religioso, pare de ser julgador e comece a trazer o evangelho da graça para alcançar pessoas. Os dias que eu estava mais ou menos bem, eu ia na porta da igreja seminua, shortinhos aparecendo a bochecha, blusa tarracada, e eu ia dançar na porta da igreja. Quando eu chegava na porta da igreja, se os diáconos tentassem me parar, eu tirava a roupa. Aí eu dava escândalo mesmo. Os diáconos, acho que os diáconos já oravam para mim não ir. Acho que eles davam graças a Deus o dia que eu passava. Eles falavam: ela só passou. Eu tirava a roupa, eu gritava. Eu fui um nível de jovem que eu deitava na rua, ficava 3, 4, 5 dias dormindo na rua. E homens, tô falando homens não, sexo masculino, chegavam a fazer xixi em cima de mim, e eu deitada na rua, trêbada, a vida completamente destruída. Eu creio que cada vez que eu ia à porta da igreja, o que eu estava esperando era um estender de braços. O que eu estava esperando era um acalento. Mas a religiosidade impedia que o evangelho chegasse até a mim. Mas Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Quando Ele tem um plano na vida de alguém, Satanás não acorrenta esse alguém. Não, talvez você chegou aqui dizendo: pastora, meu filho, meu marido, minha sogra está acorrentada na mão do diabo. Fica tranquilo que se você permanecer firme, as correntes do inferno vão cair e o nome do Senhor será glorificado. Eu estou com calor, mas eu vou sustentar o look. Não vou tirar não. Derreto, mas derreto chique. Não, imagina, estou com uma camiseta do pijama embaixo. Sangue de Jesus. Eu já olhei e falei: não vai dar. É bom pra gente aprender. Precisa contar pra todo mundo também, né? Então eu lá,
na frente da igreja, dando escândalos. De repente Deus levanta uma criança. Eu já vi muitas igrejas pregarem que a criança é a igreja da manhã. A criança é de hoje. A criança é do agora. Não, feliz a igreja que investe nas suas crianças. Feliz a igreja que trabalha voltado às pautas kids, porque a criança não é a igreja do futuro, mas é a igreja para esse tempo. É por isso que a Bíblia diz: tem o coração como de uma. A criança não tem malícia. A criança, ela não olha o que nós somos no externo. Eu bêbada, seminua, e uma criança de 6 anos, uma menina de quantos anos? Ela vinha até mim, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Talvez você chegou aqui chorando por causa do amor do Paulo, por causa do amor do João, por causa do amor da Maria. Mas eu vim para dizer: Jesus, Ele te ama. Não importa quem te deixou, o que importa é que Jesus ficou. E quando Jesus fica, nós somos mais do que vencedores. Aquela menina, todas as vezes que eu chegava bêbada, ela corria, fugia dos braços do pai físico e vinha até mim, me abraçava e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Você pode olhar para alguém do lado e dizer: Jesus te ama. Ah, quantas mulheres solos? Posso falar um pouquinho com você? Não precisa levantar a mão não. Quantas mulheres solos, viúvas, solteiras, divorciadas? Eu posso falar, porque quantas das vezes nós achamos que só seremos completo quando estivermos casados, quando estiver alguém segurando na nossa mão. Eu vim dizer para você, mulher solo, Jesus te ama. Não fique acorrentado na depressão, dizendo que você não é uma mulher amada, que não deu certo o teu casamento, que você tem dedo podre para homem. Você tem um coração inclinado para a obra do Senhor. Aproveita esse tempo que é solitude. Aprenda a amar a si, aprenda a caminhar na palavra, aprenda a dedicar a sua vida a Deus. Não fica nesse negócio, pastor Hélio, olha para mim, eu preciso casar. E aí vem: pastor, estou namorando o Mateus. Não dá nem 15 dias, pastor, Mateus largou de mim, mas já está engatilhado o João. Você não é a arca de Noé, filha. Dá uma segurada. Pastor, é que eu tenho um calor, toma banho. Bebe uma coca gelada, refresca a alma, refresca a mente. Vai fazer caminhada, anda de bicicleta. A Bíblia diz: a casada. Tem mulheres casadas que às vezes dizem: eu não concordo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas a Bíblia diz: a casada, ela cuida das coisas do seu. Você tem que passar, você tem que lavar, você tem que parquinho do playground. Você tem. Você não pode ser uma mulher abacaxi. Mulher abacaxi é aquela que dorme de calça de moletom, amarra a meinha para a calça não sair, e a camiseta estampada: eu amo o meu pastor Hélio. Você não pode ser isso. Você tem que ser uma mulher chique. Não, tem mulheres que vêm e falam: pastora, ora para Deus restaurar meu casamento. Você vai olhar para a bicha está acabada. Não é oração, filha, se cuida. Dá um up em você, dá um jeito. E a senhora fala, porque eu já fui pobre Max. Sabe aquele pobre Max? Eu já fui. Agora eu sou sabor rica. Então eu disse: você não é rica, então fica pelo menos sabor. Finge. Finge. Não tem problema. Coloca assim, tá em 10 vezes, mas tá pagando. Tá indo devagar, mas tá indo. Não para com esse negócio de a vida, ó céu, ninguém me quer, ninguém me ama, minha vida é ruim. Se ajeita, se arruma. Tanto a casada como principalmente a casada. Agora nós solteiras, fica bem. Eu aprendi nesse tempo de solteira a solitude. Eu me amo, gente. Sabe, eu gosto da minha companhia. Eu gosto de ficar comigo. Não, tem dia que eu faço uma escova nesse cabelo.
falo, se Cristo comigo vai, eu irei. Não, eu sei que vocês estranharam, porque hoje eu estou cacheada de Liciane. É hoje só, mas eu uso mais liso também. Eu lembro, uma mulher falou para mim, a senhora está horrível, careca. Eu falei, você é invejosa, porque seu cabelo é ruim. Estou bem. Estou bem. A crítica dos outros não define quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada, eu sou preciosa, eu sou escolhida. O Deus que está no céu, Ele resolveu, decidiu me abençoar. O projeto que Ele tem para a minha vida também tem para a sua. Então não importa o que o invejoso fala, ele vai ter que morder o cotovelo, porque nós chegamos e chegamos para ficar. Aquela menina falava de um amor que eu não conhecia. Eu não sabia quem eu era. Não tinha uma identidade formada. Qualquer elogio me levava... Entenderam, né? Eu não conhecia o amor genuíno. Eu era tão pobre de espírito que eu comia lixo. Mas um dia essa menina chegou na porta da minha casa. Eu admiro aquele crente que não é a companhia secreta. Aqui não tem crente companhia secreta, né? Que é crente só dia de culto, que é crente aos domingos. Não, de segunda-feira lá no seu trabalho você também é crente, né? De terça-feira na caminhada lá na orla, tu também fala de Jesus, né? Essa menina, ela chegou em casa num dia qualquer, bateu palmas. Eu fui atender, eu morava bem próximo da igreja. E ela disse assim: Sandrão, vai ter o culto das crianças na minha igreja. E o meu pastor disse que quem trouxer uma visita vai ganhar um presente. E eu disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para ela e falei: o sangue de Jesus se repreenda. Falei nada, era bêbada. Eu olhei e falei: meu Deus, e agora? Eu assisti os cultos. E lembra que eu falei que o pastor falava da bebida? Mas o pastor também, as pessoas caíam possuídas de demônio. Tinha entrevista, né? Quem é você? Para onde você vai? Eu falei: meu Deus, se eu for na igreja, eu vou ficar uns 5 meses virando lá até sair tudo. Falei: não vou. Nós somos não. Algumas pessoas cristãs morrem de medo do diabo. Vocês não têm noção como o diabo tem medo de vocês. Dedução como o inferno treme quando ele encontra com alguém posicionado servindo a Cristo. Não. Talvez você está dizendo: pastora, o que eu estou vivendo. Não. Se você está cheio de Deus, o diabo está correndo de você. Ele não está indo ao seu encontro, não. A Bíblia diz que quem está indo ao seu encontro é a bênção dele, e ela vai te alcançar. Aquela menina falou para mim isso, e eu falei para ela: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorriu, pastor, e ela disse: espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Posso liberar uma chave? Aquela menina, ela estava dizendo para mim: eu não sou uma crente aventureira, eu não sou levada no oba-oba da revelação, eu não sou naquela sustentada da cartomante gospel. Eu tenho igreja, eu tenho pastor. Eu não vim aqui envolvida pelo ambiente. Eu vim aqui por um chamado. Querido, o Eterno não quer que você seja crente meia boca, que por qualquer coisinha está ligando para a mancandinha. Tem uma palavrinha para mim, revela eu. Você tem igreja, você tem pastor, você tem sala de oração. Isso é suficiente para você ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Aquela menina vai embora e ela volta numa noite de sexta-feira. Aguenta 80 quilos, é 150, 80. Olha eu pensando, monjado, gente. Já era. Esquece. Como diz o Rio, né? Esquece. Quando deu uma noite de sexta-feira, quem já passou pelo terreiro, seja Candomblé, Umbanda, Quimbanda, na noite de sexta-feira são as noites com mais potencialidade, onde os espíritos da esquerda, eles se manifestam, onde trabalhos na cachoeira, cemitério, amarração, destruição de casamento, é na sexta-feira.
Aquela menina chega linda, na noite de sexta-feira, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Fica de pé um pouquinho, filho. Relemaia súbia, redeia súbia, enirefai que nirefobia. Quando eu virei para cá, o Eterno disse: eu tenho projeto. Releia cholde, redoube caia sol de ressa. Quando nós olhamos para a situação, para a esfera da nossa casa, nós achamos que não tem como Deus fazer. Mas o Deus Todo-Poderoso diz: tu és o meu projeto, e não é um projeto falido. Eu vejo o teu nome sendo conhecido em altos lugares, pessoas chegando perto e dizendo: eu não acredito, aquele menininho do Rio. E é você mesmo quem Deus escolheu. Vai dar autógrafo, vai ter número de camisa, vai ser reconhecido em lugares. O Eterno está dizendo: eu já estou soprando o teu nome para outro país. Eu estou levando você para outro país. Esse menino é chique. Tu é chique, filho. Tu tem o sopro de Deus. Não se enrola, não. Não se distrai. No meio da promessa vem tanta coisa para que a promessa não se cumpra. Não se distraia. Foque na promessa. Aquela menina chegou até mim e falou: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, pego as guias, patuás, a roupa. Minha mãe já é mãe de santo, já está lá com as coiseiras dela. E fomos para o terreiro. Cheguei no terreiro, eu coloquei a menina na primeira cadeira. Quantos anos ela tinha? Coloquei ela na primeira cadeira. Entramos, cortina fechada, começamos a bater tabaque. Quando chegou a hora de riscar o ponto, abrimos a cortina e eu percebo que ela está de joelhos. Ela levanta, senta com a Bíblia no colo e nos encara. Estamos batendo tabaco e riscamos o primeiro ponto e nada aconteceu. Paramos, olhamos, riscamos o segundo ponto e nada aconteceu. A mãe maior chegou, apagou tudo, falou: pega aí a piga, o coco, vamos riscar o terceiro. Riscamos o terceiro ponto e nada aconteceu. A mãe maior para, olha e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou dizendo? Sobre a tua casa não chega mandinga, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo. Ai, a saia, sol e desce. O que está em nós é maior. Nenhuma palavra de maldição vai destruir teu casamento. Nenhum invejoso vai arrancar você do emprego. Eu vim aqui para declarar que o Deus que veio visitar a recomeço, o que está em você é maior. Se você é batizado no Espírito Santo, eleve essa voz para o céu, começa a glorificar a Ele, porque o que está na minha, o que está na tua, fala em línguas, permita que o Espírito vai assai, e vai subir oh, o Deus do renovo, Ele chegou aqui para dizer: não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem olho gordo, não tem. Deus é maior. Eu vejo crente dizendo: estou com medo. Está com medo do quê? O Deus que tu serve é maior. Peguei aquela menina, ela não perguntou para mim nada, pastor. Ela só olhou para mim e falou: eu vim na sua igreja. Você vai na minha. A perna tremeu, o coração quase saiu para a boca. Mas eu fui. Eu não vou falar infelizmente, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas essas coisas. E hoje essa parte até serve de testemunho para muitas pessoas. Eu não entreguei minha vida para Jesus aquele dia. Fui ao culto, ouvi a palavra, recebi a palavra. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Como só? Porque eu lembro que depois que eu saí
daquele ambiente chamado igreja, eu ia roubar, eu lembrava, Jesus me ama. Eu ia prostituir, eu lembrava, Jesus me ama. Jesus foi me quebrando, Jesus foi me moldando para viver o processo na presença dele. Ei, essa palavra é para você. Talvez você já trouxe seu marido, trouxe seu irmão, trouxe seu amigo, e ele ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Fica tranquilo, que uma vez que a semente é lançada, Satanás não tem poder para tirar essa semente. No tempo certo ela vai germinar e vai dar frutos de alegria, e você vai testemunhar dizendo: estava perdido, estava jogado, estava esquecido, mas a palavra, oh, como é poderosa essa palavra, ela me alcançou. Entreguei minha vida para Jesus, perdi a minha mãe, sou filha única, e no ano de 2017 Deus falou para mim: eu não canto, viu filho? Depois que você cantou aqui, eu já sei que se eu falava que eu não canto, eu falo que nem para ficar no canto eu presto. Já me conformei. Mas no ano de 2017, Deus falou para mim assim: o louvor que eu colocar no teu coração é o louvor que eu tenho para esse ano. E eu acordei e eu cantei, eu falei pastor, eu fiz alguma coisa com a minha voz. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Se quiser levar tudo que tenho. E Deus falou: eu posso. E eu falei: Deus, se o Senhor ficar comigo, pode. E Deus levou. Deus levou tudo o que eu tinha. Eu perdi família, eu perdi filho, e eu perdi minha mãe. Dores da alma que pareciam que nunca mais ia ter cura. Vou explicar. Através de uma quebra de aliança, eu perco meu filho. Eu descobri em 2017, depois de mais de 15 anos de evangelho, que a minha boca não era crente. Entro numa fase de um casamento falido. Eu sou mãe solteira. Eu tive meu filho num relacionamento qualquer aí. Meu filho nunca teve um carinho de pai. Quem sabe um dia, se o pastor Edno me der uma oportunidade, eu venho ministrar para famílias, para mulheres, mães solteiras. Mas eu nunca tive a performance de pai. Aí eu caso, eu coloco toda a minha fé naquele homem. Vem Deus e tira aquele homem. O casamento já estava ruim. Vem Deus e tira aquele homem. Quando Deus tira aquele homem, o meu filho é a figura masculina da casa. Eu, como mulher, e com o ranço, eu dizia: você está vendo? Nossa casa é maldita. Porque meu filho, ele é engenheiro megatrônica. Ele ganhava 35 mil reais em 2017. Ele chegava dentro de casa, ele falava: mãe, eu falava: vai, para, eu odeio você, cara. Eu não sei por que eu sou sua mãe. Eu peguei um ranço, uma raiva, uma ira sobre a vida dele, que o meu filho caiu na sarjeta, ganhando 100 reais por semana. Talvez o que a sua família está vivendo não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a sua língua. Talvez o que a sua família está vivendo não tem nada a ver com o inferno. É que você decidiu murmurar, decidiu abrir a tua boca para chutar cachorro morto. E a sua palavra, se você não sabe, você é profeta. E quando você fala, a terra responde. Muda o seu jeito de falar. Pelo meu jeito de falar, eu quase destruí a vida do meu filho. Se Deus não chegasse a tempo. Deus falou para mim: gera esse menino. Para com isso, mulher, tu é mulher de Deus, gera esse menino. Interessante que eu estava a notar, pastor. E se eu visse um negrinho bonitinho igual ao senhor, eu dizia: meu filho, hoje eu sou mãe, se meu filho chegar aqui, ele tem testemunho para dar de mim. Mas eu dizia assim: ai, meu filho, lindo. Mas o que eu tinha em casa era um pinguço, um mulherengo, irresponsável. E Deus falou para mim: gera ele. Quando Deus falou essa palavra, eu não sabia o que era gerar. Eu não lembrei de mim gestante.
Eu não conseguia, né? Porque a mãe fica, né? Ai, meu filho. Eu não lembrei dessa cena de, ai, meu filho, estou grávida. Eu lembrei que eu entrei no médico para abortá-lo, o médico não quis. Aí, num acordo com as minhas amigas, minha mãe nem sabia disso. Eu falei, minhas amigas, quando eu ganhar, deixa a criança no hospital e eu vou embora. Então, quando eu ganhei, a criança não ficou, veio comigo. Eu fiz o quê? Empurrei para minha mãe. Falei, toma que o filho é seu. Minha mãe criou. Então eu e meu filho, nós nunca tivemos uma afinidade de mãe e filho. Deus precisou restaurar esse lugar. Deus precisou fazer meu filho reconhecer como mãe. É pesado isso, né? Vamos deixar para outro dia, né? E eu reconhecê-lo como filho. Eu precisei gerar de novo. Eu precisei sonhar. Sabe, sonhar e dizer, não, meu filho é uma bênção. Satanás não vai destruir a minha história. O que eu gerei não é para minha vergonha. Deus precisou refazer eu e meu filho de novo. Hoje meu filho mora na cidade de Boituva. Deus deu a graça. Vou ter que pular um pouquinho para depois voltar. Deus deu a graça de eu ter sido a primeira mulher na cidade de Boituva, cristã e negra, a ocupar uma cadeira no legislativo. Eu fui a primeira mulher negra, a mais votada na cidade do interior. Quando Deus estava fazendo o processo de tratamento entre eu e meu filho, eu estava sentada na cadeira do legislativo. Meu filho estava conversando comigo, e o meu filho é que trouxe a ideia dos materiais, caneca, Bíblia. Agora estou escrevendo meu livro. Meu filho é para frente. Ele que trouxe, ele falou, ele perdeu o emprego, perdeu a dignidade. Quando ele voltou machucado. E Deus falou, você vai restaurar ele. Ele falou, mãe, deixa eu ficar com a senhora no ministério. Eu falei, fica, filho. E aí, fazer o quê? Segurar o microfone? Tinha que fazer alguma coisa, né? E aí Deus começou a usar ele para isso. E aí ele estava lá na Câmara dos Vereadores conversando comigo. Chegou um pastor me visitar. E esse pastor disse assim, Sandra, olha, o teu tempo está contado aqui. Quem vai sentar nessa cadeira é seu filho. Eu falei, Deus, não tinha o que falar. E aí trouxe esse homem para falar isso. Não, você vai ver um menino que na prostituição, bêbado, fazia as funções fisiológicas na rua. O credor nem vinha na minha casa. Ele já esperava eu passar, porque cada porta está devendo, está devendo, está devendo. Deus falou que ele ia ser vereador de uma cidade. Eu falei, imagina esse homem aí. É porque está vendo ele negrinho, bonito, limpo, mas não sabe o que ele foi. Como se eu tivesse sido a Miss Brasil 2000. Pois Deus fez um trabalho tão lindo, irmãos, que Deus preparou de eu ir embora a São Paulo. Eu moro no Tatuapé, em São Paulo. Deus preparou de eu ir embora de São Paulo. E nesse intervalo que eu fui embora, eu continuava legislando. E o meu filho que me ajudava. Eu trabalho muito com mulheres, com mães atípicas, mulheres solo. Então, como eu não tinha tempo, o meu filho fazia o café na rua para as mulheres vulneráveis. E quando eu chegava, já estava o café tudo montado e tal. Quando eu dei por conta, eu estava afiliado em São Paulo, ele estava afiliado em Boituva. Concorremos à eleição e ambos ganhou. Ele ganhou em Boituva e eu ganhei em São Paulo. Pasmem, eu sou a terceira mulher mais votada na maior metrópole da América Latina, na cidade de São Paulo, com 75 mil votos. Uma ex-prostituta, mendiga, ladra, Deus tirou do lixo e falou, vai sentar para fazer leis, vai sentar para falar da minha palavra, vai sentar para defender o evangelho. Ei, não importa onde você está hoje, o que importa é onde Deus está escrevendo para o teu amanhã. Minha boca quase destruiu. Em 2017 minha mãe está doente com câncer. Estou quase encerrando. Está doente com câncer. Estou com a minha mãe no hospital. E minha mãe falou assim, filha, eu vou morrer. Deus já tinha curado minha mãe 2 vezes do câncer. Agora ela estava com metástase. Ela falou, filha, eu vou morrer, mas eu preciso deixar 2 palavras para você, 2 ensinamentos. O primeiro é esse: o escolhido, ele não tem escolha. Não, dá uma olhada para alguém que você conhece e diga, você é escolhido. Você não tem escolha. Há momentos da nossa vida que nós falamos, hoje não
hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não varro, hoje eu não olho o carro. Não, você é escolhido, filha. Você não tem escolha. Deus, Ele está preocupado com você sim, mas Ele admira mesmo diante das dores, diante das tragédias. Você consegue se colocar de pé e trazer uma palavra, consegue entoar um hino, consegue superar as dores, porque sabe que a maravilhosa graça é maior do que a dor. E ela falou: filho, tem um outro detalhe: carregue a sua cruz, não arraste. Até quando você vai arrastar? Até quando você vai gritar para todo mundo as suas dores? Até quando você vai contar testemunho e nenhum testemunho de vitória? Vai ficar chorando na porta de amigos, dizendo: eu sofro. É lamentável, mas ninguém está nem aí com você. Se vira, se ajeita, se levanta, se ergue, muda a sua história. Ninguém quer ser muleta de pessoa fracassada. Ninguém quer servir de escoro ou de apoio para quem está perdendo. Levanta hoje. Você não é, mas viva como se fosse. Tem muita coisa que eu ainda não sou, mas eu vivo como eu fosse. Não, eu me visto como eu fosse. Eu caminho sonhando, dizendo: eu acredito, eu posso. Deus vai fazer comigo. Deus falou comigo assim, tem duas coisinhas lindas que eu gosto de contar, para depois voltar na minha mãe lá. Deus falou comigo assim: eu vou levar você aos 4 cantos do mundo. Para vocês terem uma dimensão, eu pensei assim: Realengo, Tijuca, Belfort Roxo. E Deus me levou vai me levar, ainda estou viva, né? Deus me levou para a Inglaterra, para a Itália, Portugal, Espanha. A primeira viagem minha para a Inglaterra, a apóstola ligou e falou: pastora Sandra? Eu falei: ela falou: tudo bem, querida? Eu falei: tudo bem. Lá onde eu moro, as ruas da cidade onde eu morava, tem muito Inglaterra, Espanha, Londres, né? E ela ligou e falou assim: eu queria trazer a senhora para pregar aqui na minha igreja. Eu falei: pois não, eu vou sim. Ela falou assim: então a senhora passa os documentos do seu passaporte, os seus documentos é aqui na Inglaterra. Eu falei: tá, mas precisa de documento, que bairro que é? Eu pensei: vão de carro, né? Precisa de documento, que bairro que é? Ela falou assim: pastor, Inglaterra. Eu falei: eu já entendi, eu só quero saber que bairro. Fiquei brava. E ela falou assim: pastor, é Inglaterra. Eu falei: Inglaterra. Ela falou: Inglaterra. Eu falei: oh, my God. Eu fui tirar meu passaporte. Aquele dia eu percebi que eu não acreditava em promessa, porque já faziam mais de 20 anos que Deus tinha falado: eu vou te levar aos 4 cantos dessa terra. E eu não tinha passaporte. Virei uma chave aí. Se Deus falou, vai tirar seu passaporte. Mas vou tirar o passaporte para quê? Para esperar a promessa. Quando eu subi do avião, eu tenho um inglês fluente. Quando eu falo, a turma fala: meu Deus, é ela. Eu falei: é ela. Sentei ali no voo, aquele avião enorme, diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E eu falei: uau. Sentei, a bexiga quase saindo fora. A moça passava com o carrinho, vou fazer aqui. É que still for you. Ela voltava: e que mil e nix, né? Eu falei: Deus, se ela falar mais um pouquinho, eu vou morrer. Eu falei: Deus, o Senhor é grande, para o Senhor não existe impossível. Eu falei: mesmo, pastor, batiza essa mulher em português. Agora, se o senhor achar que foi muito assim, batiza eu em inglês. Eu preciso levantar daqui, porque eu via que as pessoas iam em algum lugar que eu achava que era banheiro, e o medo de não ser. Falei: vai que chega lá, não é? Eu via que o povo estava comendo, eu lá em jejum. Falei: não. Ela parou na minha frente, eu falei: é agora ou nunca mais. Ex-no e fui sério. E que estou ensinando, meu. Aí ela: Brasil. Ali eu já não sabia falar português. Ali já não sabia falar sim, não, nada. Aí ela:
Já entrei no gesto, né? Que ela fez assim, eu falei, espero que seja comida, né? Ela fez assim, eu pá. Também vou falar errado, mas deu certo. Esturi ou stick? Ela olhou pra mim. Chique. Eu falei, é galinha, isso, asa, frango. É isso que eu quero. Ai, aplauda Jesus, eu comi frango 7 dias. Onde eu chegava, tique. Ai, que delícia. A primeira frase que eu aprendi a falar foi sorry. Que é desculpa, eu amava bater nas coisas. Sorry. Minha alegria é falar, tinha aprendido inglês, pastor. Nossa, eu fazia questão de bater nos outros, só para falar, sorry. Chique, não é? Falei, sorry. Ai, que delícia. Hoje eu falo inglês. My God, to be, yes. Yes. Bastante yes. Bastante, meu Deus. Minha mãe morre em 2017. E pasmem, começa o meu ministério. Há momentos que vai ser preciso você perder algo para começar o novo de Deus. Há momentos que é necessário Deus passar você na prensa, te esmagar, para ver se de você vai sair azeite ou vai sair veneno. Nesse processo que você está vivendo, Deus está dizendo, eu estou fazendo um chamado, mas é você quem vai decidir se vai sair azeite ou se vai sair veneno. Eu disse para esse menino, não se distraia, porque a distração nos tira do foco. A Bíblia relata que Eva estava distraída, a cobra chega. Ela para de falar com Deus e começa a falar com cobra. Querido, não mexe no meio dessa prova. Você parar de falar com Deus e começar a falar com cobra. No meio dessa prova, seja íntimo dele, seja amigo dele. Diga para ele, haja o que houver, venha o que vier, eu vou suportar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A tua palavra garante que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Minha mãe morre, meu ministério começa. E aí lembra que eu falei de casa? Eu morava numa casa ruim. Deus começou a restituir mãe e filho, restaurar mãe e filho. Eu não tenho nada combinado com o pastor Hélio, então eu não vou olhar para ele. E em nome de Jesus também não precisa olhar para mim. Vamos ficar amigos? Vamos, pastor Hélio? Os obreiros dessa casa, tem alguém que possa vir me ajudar? Aí, obreiro, em nome de Jesus, levante alguém e venha depressa. Se manifeste alguém dessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Ai, que bom. Não pode vir de dupla. Fechou. 2017 minha mãe vai embora e eu preciso de uma casa. Estou sem marido, estou recomeçando a minha história, sem mãe, sou filha única. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Graças a Deus que quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha pastora, ela é igual a senhora, a pastora Liciane. Uma pastora Liciane, uma pastora amável, chique, rica. Ela chegou para mim, eu chegava com aqueles shortinhos, tá rachado. Eu sentava do ladinho dela, ela ficava passando a mão na minha perna. Tricolor, porque preto com a pele ressecada é branco, preto. E a outra cor é desejar cinza. Ela ficava passando a mão na minha perna. Um dia ela disse para mim assim: filha, vai ter um chá na minha casa. Eu tenho algumas amigas e eu só deixo as minhas amigas entrar em casa. Quem é que você tem deixado entrar dentro da sua casa? Não, sua casa não é ponto turístico. Sua casa é sua casa. Não vão nem em casa, não, vai na padaria, vai na padoca, igual nós de São Paulo diz, vai para o restaurante, mas a sua casa tem que entrar pessoas seletivas, pessoas que você confia, pessoa que traz paz, porque tem pessoas que vêm na casa da gente, quando sai, parece que o diabo fica lá e pega a gente.
Começa a avaliar como é que, depois que a pessoa sai, como é que você fica. E ela falou assim: eu queria que você fosse. Nesse chá, minhas amigas, elas levam roupa. Olha a estratégia dela. As minhas amigas levam roupa, e nós fazemos trocas, uma com as outras. Pega as roupas que você não gosta mais e leva também. Eu tinha 5 shortinhos, eu levei 4 porque um estava no corpo, e 6 blusinhas. Cheguei com a minha sacolinha de mercado, coloquei minha roupinha lá fedendo pinga, cigarro, e as mulheres todas chique ali. De repente uma pastora veio, ergueu meus shorts, extravagante de feio, não só de tamanho, mas de tudo. Ela falou: que shorts lindo, se arrancar o bolso, vou levar. Veio outra: olha essa blusa, a estampa é de Leonardo não sei das quantas, vou levar. O senhor sabe que na hora eu pensei: será que toda essa roupa é minha? Eu vou tomar de volta. Porque estava tão chique. Quando eu dei por mim, eu já estava com calça comprida, com blusa, com saia, com bolsa. Ei, a igreja tem que ser inclusão e não rejeição. Não, querido. Quando uma prostituta chega, ela já chega cheia de acusações, cheia de dores, cheia de traumas. Não adianta você torcer o nariz e na cara. Oh, traga para perto. A fé sem obras é morta. Acolha, ensina. Eu cheguei analfabeta, hoje eu carrego 3 faculdades, porque o meu pastor investiu em mim. Ele acreditou que eu poderia escrever uma história nova, e eu acreditei e valorizei a oportunidade, e não voltei atrás. Eu continuo, porque maior é o que está em mim do que aquele que tentou me lançar ao mundo. Eu pedi para Deus uma casa. Dessas viradas que a vida deu, eu fui parar num cortiço onde morava minha mãe. Vou falar da dor do abandono depois que a gente casa. E não honro o pai e a mãe, mas é para outro dia. Cheguei naquela casa onde minha mãe morava. A descarga da casa era aquelas caixinhas do lado de fora, apoiada com cabo de vassoura. Você tem que decidir se você puxava a descarga ou se você se limpava. E aí começou Sandra Alves. E um povo ligando. Imagina o pastor Hélio com uma pastora ali, falou: eu vou tomar café na sua casa. Eu não tinha nem mesa. Eu falei: o sangue de Jesus repreenda eles. Eu falei: não, Senhor, me dá uma casa. O chamado, diga comigo, o chamado precisa combinar com a promessa. Não dá para ser negócio não de: não, eu sou chamado e estou na miséria, sou chamado e estou devendo para todo mundo. Não, o chamado precisa combinar com a promessa. Eu falei: eu preciso de uma casa. Deus falou para mim: sai e procura a sua casa. Eu saí, eu não vi a casa, mas eu vi um portão enorme. E eu falei para Deus: Deus, eu quero essa casa. E Deus falou: é sua. Eu de vez em quando eu passava na frente da casa, eu usava óculos, eu pegava o óculos, apertava assim. Deus falou para mim: entra dentro dela. Eu falei: meu Deus. Passei lá um dia, olhando, tinha uma placa: aluga-se /vende. Aí eu virei lá, perguntei quem era o dono da casa, achei, fui até o dono da casa. Ele falou assim: ô pastor, a senhora quer morar lá? Eu falei: vamos lá ver. Eu falei: vamos. Cheguei lá, pastor Hélio do céu. Subiu o portão, chegou na porta, tique. Quando ele abre, aqueles pisos enormes de porcelanato. Eu andava, eu via meu rosto, eu via os meus passos. Falei: meu Deus do céu, eu não tenho roupa para morar aqui, mas eu compro. Aquelas móveis todos planejados, aquela cozinha marrom e amarela, coisa mais linda. Pasmem, área gourmet com forno de lenha, fogo não sei das quantas. Mas isso ainda é pouco. A piscina aquecida, tá bonito? O telhado da piscina funcionava com controle remoto. Um dia eu estava sendo provado comendo frango, apertei o controle, falei: Deus, não estou aguentando. Ele falou: sai da piscina, filho, vai orar no seco. Falei: não estou, eu estou aguentando sim, estou aguentando a prova sim. Aquela casa linda. Eu saí e perguntei para ele, eu ganhava R$1.200. Eu perguntei para ele assim: o senhor está alugando, quanto que é? Ele falou: 5 mil. Eu falei: e para comprar? Eu precisava esticar o assunto, já tinha ido até lá, né? Falei: para comprar. Ele falou também, e eu desconversei e fui embora. Mas Deus me impulsionava aqui naquela casa.
Eu ia na frente da casa sem entrar. Assim como eu estou aqui, eu apertava o óculos, o celular, a toalhinha. Eu entrava dentro da casa. Os coach, eles chamam de lei da atração. Eu chamo de poder da fé. Eu entrava dentro da casa, entrava dentro dos quartos, na cozinha. Ah, meu Deus. Um dia eu passei, o cachorro latiu, eu falei para ele: você saia daí, porque eu vou mudar aí. Um dia, quando eu menos esperei, eu senti o cheiro do bolo de fubá. Eu falei: é o bolo de fubá que eu faço. Eu no portão da casa, eu falei: é o bolo de fubá que eu faço. E Deus falou: eu não falei que você vai morar aí? Eu falei: meu Deus. Cheguei em casa, quando eu estou dormindo pela madrugada, Deus me desperta, e eu tinha na beira da cama da minha casa um vidrinho de óleo. Peguei aquele vidrinho de óleo, segurei e comecei a orar. E na medida em que eu orava, Deus me impulsionou: leva para o dono da casa. Outro dia de manhã, eu fui até a oficina do dono da casa. Cheguei até ele, falei para ele: eu estava orando, e Deus mandou eu entregar esse óleo para o Senhor. Ele pegou o óleo, e eu falei: eu estava orando, Deus mandou eu entregar esse óleo para o Senhor. Ele não falava nem sim, nem não, nem nada. Depois de umas 4 ou 5 vezes que eu falei, que eu vi que ele não tinha reação nenhuma, eu falei: tá bom. Quando eu virei as costas, ele virou para os amigos dele e disse: coitado dessa pastora, ela perdeu o marido, a mãe dela morreu, eu acho que ela está mexida da cabeça. Para ela morar naquela casa, ela está achando que vai conseguir morar com esse óleo. Para ela morar lá, só um milagre. Talvez o que você veio buscar aqui, você acha que você vai conseguir com dinheiro, vai conseguir com diploma, vai conseguir com seus network. O Eterno está dizendo: o que você precisa mesmo é de um milagre. Não vai ser network, não vai ser a força do teu braço, não vai ser o poder do seu conhecimento, vai ser a sua submissão em Deus, e Ele fará o milagre. Deus falou para mim, aquele homem ligou para mim depois de uns 40 dias, bem pela manhã. Ele falou: Sandra do céu, corre aqui, eu tenho algo para falar. E eu fui. Quando eu cheguei na casa dele, ele falou assim: nós passamos por uma grande aflição, passamos por uma grande doença, o meu neto nasceu com um problema, eu mandei o óleo para ungir e ele está curado. Toma a chave da casa, é sua, pode morar lá. Eu morei sem pagar R$1. Deus fez um milagre. Nessa noite, eu vim também declarar que é noite de milagres. Eu vim declarar que o Deus do impossível também está nessa casa. Ele escolheu eu e você para sermos testemunho de que quando Ele opera, ninguém pode impedir. As pessoas podem até zombar e dizer: é impossível, mas Deus diz que para Ele nada é impossível.